Dois. Boa noite, olá, pessoas lindas. Boa noite, não, né? Vai que você está assistindo de manhã. Mas olá, pessoas lindas. Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui novamente, eu, Nina Naves, estou aqui apresentando a imersão da Artures, mentoria terapêutica. E agora, com essa convidada maravilhosa, amigona aqui, e que tá fazendo já faz tempo que atua na astrologia e com uma especialidade magnífica que todo mundo sempre está me mandando pergunta, pedindo para falar a respeito disso, dessa área da astrologia, né? Porque todo mundo fala de astrologia moderna, mas tem várias áreas É. dentro da astrologia. E é claro que eu pensei na Juliana Duarte, que é essa pessoa maravilhosa, excelente profissional da área, e que finalmente aqui, né, está conosco. Gratidão, Ju. Muito Eu que obrigada por você agradeço estar aí, aqui. agradeço demais aí também o convite, né? Dentro aí do que Saturno nos propõe, né? Essa contribuição, né? No grupo, contribuição aí para que a gente, a cada dia que passa, né? Fica melhor, né? Com a gente e com o próximo, né? Bom, o que que seria, né, a astrologia sistêmica, né? Astrologia, né, do campo, né, da astrologia, que a gente está falando aí dos quatro elementos, né? Somado aí aquelas três ciclo, né, que é o início, meio e fim de um ciclo, mais a parte mitológica, né, da mitologia. O que a gente agrega na astrologia sistêmica seria o quê? A parte familiar. E o que que seria isso? A gente, literalmente, a gente olha para o mapa astrológico como se fosse um campo sistêmico onde o mapa é visto, ele é percebido como um campo sistêmico. Quando você nasce, quais os emaranhamentos que você pode vir, né, a escorregar, ou seja, a cair, né, ou a enfrentar, né? Onde você poderia trazer luz para o seu sistema, né? Então, o mapa, ele não é visto só como você tem essa primeira camada. Só que se a gente tirar essa primeira camada, a gente pode aprofundar onde a gente vê todos da família. Todas as pessoas da família a gente vê no mapa fazendo a sua derivação, certo? E as E pessoas, Ju, só te cortando, mas pegando uma uhum, deixa. Teve duas pessoas que me mandaram perguntando se a astrologia sistêmica é a mesma coisa de astrologia kármica, né? Não, né? não. Por quê? Qual a grande diferença? A diferença é que eu vou falar do que aconteceu, né, com a minha mãe o que a minha mãe vivenciou na infância, como que isso reverbera no meu mapa? Olha, a infância da minha mãe, ela está num mapa sistêmico ali na casa 2. Então, como que a infância da minha mãe vai promover para os meus dons, por exemplo, né? Para aquilo que eu depois eu vou desenvolver tanto na forma de como que eu lido com o meu dinheiro ou como que ah, quais os dons que depois eu vou contribuir lá na minha 11? Que é a 11? Se não a casa 2 da mãe, se não aquelas coisas que quando a gente é pequeno, a mãe fala assim: olha, quando você crescer, você vai ser uma bela de uma engenheira. Quando você crescer, a casa 11 é o nosso futuro, certo? Mas é a casa 2 da mãe, ou seja, são os valores dela.
e como que aqueles valores nos moldam. Então, quando eu chego, olha, o que que é o sonho para o meu futuro? O que que é o sonho para o meu futuro? Para o meu, eu sonho. Aí depois você vai ver, nossa, esse sonho não era meu. Esses valores não eram meus, esses planos não eram meus, esses sonhos, esse desejo de ter uma casa própria, de 3 andares, de não sei mais o quê, de uma casa grande, onde vai caber vários filhos. Aí você chega lá com 40 anos, né? Assim, 40, 50 anos. Hoje a gente está vivendo bem mais, graças a Deus, né? Graças Né, a Bia? Deus. É. Hum, E aí você tem um filho hum, como que era antigamente, né? hum. Antigamente, assim, nem tão, né? Assim, antigamente, mas nós estamos, né, diminuindo a quantidade de filhos, né? Vem diminuindo aí. Meu pai teve 9 irmãos, minha mãe teve 12 irmãos, por exemplo, né? Eu tive cinco, seis, que teve uma que eu não conheci, e eu tenho um filho. Meu filho não tem irmão, por exemplo, né? Então, se eu não conseguir realizar o sonho da minha mãe, aí eu vou julgar para o meu filho. E aí, olha para você ver como é que ele vai fazer com essa casa, o que que ele vai fazer com essa casa, né? Como que entende assim, entender essas coisas pelo mapa é interessante. Na astrologia sistêmica, a que eu adopto, a mãe está sempre na 10 e o pai está na 4. E vocês podem fazer o seguinte, vocês podem começar a perguntar sobre os pais, vocês vão ver assim como que as histórias, elas batem muito mais na mãe na 10 e o pai lá na 4. Então aí eu falo, ó, quer saber? Já defini. A não ser quando o cliente fala, né, assim, aí você gente, mas não tá batendo aqui essas pessoas, esses personagens aqui, eles não estão batendo, deixa eu ver aqui. Aí, mas sinceramente, eu acho que isso aconteceu, se foram 2 vezes, foi muito, entendeu? Então não compensa a gente ficar quebrando a cabeça. É porque na astrologia sistêmica a gente escuta muitas histórias. A gente escuta as histórias e pede as histórias, né? Sim, para Então, contextualizar, né? exato, exatamente. Então, é para você checar aqueles personagens, porque o mapa, a casa, Uhum. além de falar sobre o que que é a casa na astrologia sistêmica, a casa está falando sobre a questão da área da vida, ok? Uhum. Mas além da área da vida, são os seus parentes. Então, a importância do horário do seu nascimento define ali faz diferença na astrologia sistêmica, vai fazer diferença, né? Porque, por exemplo, onde estão os irmãos da minha mãe? Se a minha mãe a lógica continua a mesma. Se, onde fica a casa dos irmãos? Não é Na na casa 3? 3. Não é Uhum. na casa 3? Se a minha mãe está na 10, onde está a casa dos irmãos da minha mãe? 12. Está na 12. Aonde que é a casa da mãe? Não é na casa 10? Sim. Se se a mãe, onde está a mãe da minha mãe? Ou seja, a minha avó materna. Onde está? Na 9. Na 1, né? Tá na 7. Na Olha, 7. minha mãe tá lá na 10. Minha Isso. mãe tá na 10. Uhum. A lógica continua sempre a mesma da astrologia tradicional. Certo. Então, só que a gente vai definir isso. Na astrologia tradicional, normalmente a mãe fica na 4 e o pai na 10. Uhum. Mas vocês vão ver que, e olha, quando a gente pede pro pessoal, né? Imagina quando a gente vai fazer a constelação e Hum. que o pessoal eles não vão para a vida, né? Não vão para a vida. Na Hum. verdade, no resumo, assim, a gente vai ver que tem um grande problema sistêmico que é o se parir. É parir aquilo que você quer. Parir, né? E aí, quando você pede assim, esse parir os seus projetos, parir o seu trabalho, parir o seu dom, parir, né? Hum.
Eu acho que sabe o que que eu acho que eu fico pensando na mitologia? Eu fico Uhum. pensando em Júpiter, que prendeu assim, né, os filhos na cabeça, né? Enquanto ele não recebeu a machadada, né? Uhum. Transformou a cabeça numa grande vulva, que é onde que ele Isso. começou a parir as ideias, né? Então a gente tem que conseguir esse fato, isso aí. Mas normalmente, quando eu peço assim, olha, imagina o seu pai. Imagina seu pai, né? O que que ele faz? Como que ele faz? O pai não está fazendo. Os homens hoje, como que eles estão? Como estão as mulheres? As mulheres estão muito bem na frente, sabe? As mulheres no mundo do trabalho, elas estão muito mais, elas estão buscando, elas estão. Pensa na sua mãe. Não, minha mãe tá me tirando, botando para fora. Então, eu estou dizendo assim, no contexto atual, como que, apesar, eu estou dizendo, os filhos, Uhum. né? Tanto na 4 quanto na 10 a gente vai ver a mitologia, a grande mitologia que tem ali, principalmente na 10 é o que? É Saturno, né? Sim. Capricórnio, Saturno. Mas o que que acontece na expressão, as histórias que a gente encontra? A gente encontra aquela história de Saturno, quando tem um sol ali, hein? Principalmente um Uhum. sol ali, um sol de 10, né? Uhum. Então, o que que aconteceu? Essa mãe, ela ficou sozinha, porque o que que acontece com Saturno? A mitologia. Uhum. Ele não castra o pai, ele castra Urano a pedido da mãe. Ele compra a frustração da mãe. Como? Uhum. A mãe fica ali, eu queria tanto que meus filhos, né, vivessem, que meus filhos, isso, que eu quero essa terra cheia de filhos. Mas Urano queria filho? Urano não queria filho. Vocês conhecem o mito da. Vocês estão olhando assim para mim, assim, ó, me Não, conta. essa história do Urano aí eu sabia, mas, por exemplo, que nem a gente falando dos elementos no mapa, como que ele sugere, você está respondendo já até a pergunta, né, chamada libertar o sistema familiar por meio dessa consciência. Porque, É. Ju, honestamente, eu não sei nada de astrologia sistêmica, mas já faz muito tempo que eu entendi que a casa 10 é a mãe. Ok, E ok. eu já entendi. Mas, assim, na astrologia sistêmica, isso que você está falando aí, abrindo a mente, Uhum, para as pessoas, assim, vamos supor a Digéris, o Gevan, que não entende de astrologia. uhum, Mas, por uhum, exemplo, eles querem consultar contigo para ver esses elementos aí para libertar o sistema familiar. Como que uhum. você, como profissional, observa quais são os elementos aí dessa história que O funcionam? grande eixo, primeira coisa, né? E aí eu vou falar do Sol na 10 para a gente fazer esse exemplo, e eu vou só colocar um exemplozinho aqui para não ficar perdido a história de Urano lá, porque depois ele me puxa a perna de noite, depois, né, que a gente sai daqui. Mas o que que acontece? O grande exemplo, quando você entra no sistema, você já entra olhando para um ponto, que esse ponto você já pode emaranhar. Qual é o ponto? O seu ascendente. O seu ascendente, você entra ali, aquilo ali que é o seu avatar, aquela que é a sua armadura, que você vai, veio por luz. Onde está essa luz? Você vai buscar essa luz através do seu ascendente. Então, vou colocar aqui, meu ascendente, vamos pôr, é leão. Então, eu nasci com um ascendente em leão, certo? Cadê o regente cadê o meu sol? Meu sol. Aí, por um acaso, meu sol tá, é em gêmeos, né? Mas quem é regente do leão é o Sol, né? Então a gente vai buscar o regente desse ascendente. É ali que ele se manifesta, né? Ele vai encorpar, ele vai atuar, pororô, pororô. Tá bom. E vai acontecer aqueles aspectos todos que acontecem mesmo e aspectos tanto mesmo por quadratura, oposição, trígono, etc., mas também por casa.
tá? Por casa. Então, vou dar um exemplo. Qual é a grande questão de leão? Não é ser reconhecido? É. Ele tem uma questão assim. Então, quais as histórias que a gente mais escuta em leão? As histórias, a expressão desse signo, de que maneira que vem, de que história que traz. Mãe que não foi, que aquele menino, aquela criança não foi reconhecida pelo pai, normalmente é uma questão paterna. Então, ele fica sem o nome ou o nome, ou ele, né, pode ser escondido através do nome do pai. Por exemplo, imagina a filha da Xuxa, a Sasha. Ela é o quê? Ela é a filha da Xuxa. Então, esse ser, essa identidade, ela vai ser camuflada pelo pai. Agora, quem é você? Não sou filho de ninguém. Eu sou filho de um Zezinho dos Anzóis que vende picolé lá na rua. Não sou filho de ninguém. E, aliás, esse Zezinho dos Anzóis nem me reconheceu. Não tem branco lá. Não fui reconhecido, não pude ser. Sim. Eu não pude ser bailarino, eu não pude ser bailarino, ele não pôde ser reconhecido, porque o grande tema de Leão é ser reconhecido. E vamos imaginar, Jean, que você tenha o Sol, seu Sol na astrologia, lá no mapa astrológico, seja na casa 10. Então, existe uma probabilidade, mas a gente tem que escutar o que o cliente está falando, né? Como é que foi a sua relação com a mãe? Provavelmente o que aconteceu? Esse menino ficou onde, gente? Quando as mães não têm um, quando esse menino, ele na verdade, ele não vai para o pai, que a maioria está acontecendo isso. As crianças, os filhos não vão para o pai, né? Ou seja, eles são sequestrados pela mãe, né? Aí o que que acontece? Eu não pude ser, por quê? Porque eu tive que ficar no lugar do meu pai. Eu não pude, porque minha mãe me deu a vida. Então, eu agora não posso ser quem eu sou, porque ela não gosta, que ela não quer. Eu preciso de bancar aquele sol lá na 10, que é a minha mãe, né? Então, por exemplo, eu não vou poder ser reikiana. Reikiana não dá dinheiro. Eu vou fazer o quê? Eu vou poder casar com esse filho do engraxate, com aquele que eu amo? Muitas vezes não. Eu tenho que pensar naquele sol na 10 que é a minha mãe. É a minha mãe, é um lugar que eu preciso muito mais reconhecer a postura dela, o que ela fez para mim, do que para mim, do que eu brilhar. Então, o problema de leão, muitas vezes, é de fato existir, né? Assim, fora, né, Fortíssimo. dele mesmo, né? Então, Uhum. olha onde fica o eixo, onde é de fato, né? Se a gente colocar, onde fica o eixo, por exemplo, de leão? Não fica na 11 e na 5, né? 11 e 5. Então, vai dialogar como? Eu, muitas vezes, 5, leão. Às vezes eu tenho que me camuflar em alguns grupos para poder ser o que eu quero. Eu tenho que me camuflar muitas vezes em alguns grupos. Eu não, né? Eu ainda não consigo ser, porque ser ali é muito difícil para mim. Então eu vou muitas vezes aonde, ó, gente, astrologia sistema, nós estamos procurando onde está a desordem, né? E que desordem? Quais as desordens que Faz. que a constelação fala? Hum. Pertencer, não é Hum. isso? A Sim. questão da hierarquia e a questão do equilíbrio. Então, a gente vai pensar nos signos a partir dessa hierarquia, né? Então, por exemplo, quem que normalmente, mas não quer dizer que é sempre, que a gente vai ter que ver o regente, como é que vai estar conversando, enfim, o mapa inteiro.
É. Mas, quando a gente está falando de pertencimento, Hum, normalmente ficaram sem esse pertencimento. Então, olha, esse leão que nós estamos falando lá, o ascendente, hum, ele não teve o nome do pai, ele foi excluído da família, certo? certo. Onde que está o câncer dele? Está lá na 12, ele desconhece a família, ou então a família o desconhece, Hum, entendeu? interessante. Né? Acaba que isso também, através, né? Você até respondeu uma das perguntas aqui, né? É, como o som, né, indica o propósito da individuação. Mas também, dessa forma, eu acho que o Quiron, ele é acionado para acessar. Olha só, Acionado. o Sol, ele é o centro do nosso, da nossa galáxia, ele que prende, né, Hum, os planetas e que mantém aquele ritmo, hum, certo? Aquele sim, ritmo, né, dos planetas, como que aquilo vai se movimentando. O sol é para onde que a gente tem de fato que levar a nossa chama, né? Que é isso. o fogo, o espírito, né? É, Então é aquilo que a nossa alma de fato quer que a gente coloca luz, né? Que a gente eleva a frequência. uau. Então, você, não sei, onde você tem seu sol? É, pode ser. Na 5, eu na 5. Não, você é de qual signo? Leão. Leão, olha. E você, Geivan. Geivan? Geivan. Não escutei. Ah, G, você tá sem o áudio, tá peraí, travado. deixa eu tirar aqui. Ah, sim, perdão. G, tira aí, G. Onde está seu. Ó, aí. Vai, G, fala. Não, não tá aparecendo. G, aqui, ó. Não, vai ver que ele é gêmeos. Gêmeos, o problema é não É, conseguir Eu, falar. Vamos Agora, lá. agora falou, estão me falou. ouvindo? Tá. Eu sou Capricórnio, casa 9. Meu sol tá na casa 9. Olha só, na casa 9, né? Então, provavelmente na casa 9. Então, aí a mãe ficou sem o pai, sua mãe? Na verdade, não, mas eu tive que fazer o papel do meu pai desde criança. Ah, tá. Entendi. E ela saiu cedo, então, de casa. Não, continua, só que assim, são juntos ao mesmo tempo distante. Entendi. Ah, então tem uma ausência, assim, né? Tá lá, mas não tá disponível, uma coisa assim. Isso, é como se, assim, eles estão juntos, mas ao mesmo tempo separados. Eles não dormem juntos, eles praticamente só Uhum, conversam, como se fossem amigos, ok. mas Isso- moram juntos. Entendi. Por que eu tô dizendo isso, né? Na 5 que a Gerê, né? Adivinha. É, Isso. E a 9 nele, né? No Geivan. Olha Não, só, a peraí, 5, desculpa. Eu posso interromper, G? Você claro, errou. Eu tô aqui Oi? com o né? mapa dele. Ah, G, você tá tem o onde? Sol na 8. Ele tem um estélio em Capricórnio. Ah, tá na. Ah, oi, Tá na perdão. 8. Ele Entendi. tá com Sol na 8, Olha. em conjunção com o nó do norte, e tem em Capricórnio ele tem Netuno, Urano e Lilith também. Ele é todo Uhum. capricorniano. Então, olha só, como que é difícil esse som da 8. Você me apertou aí, viu? Você me É apertou. lasqueira, menina, é É lasqueira. difícil por quê? Porque assim, o sol é esse que traz luz, né? Mas assim, a luz, imagina, na casa 8 que é tudo escuro, né? Escuro. E você lá com uma velhinha lá, mas não tem problema, né? Isso dá um contraste pra caramba. Imagina, tudo escuro, você lá com a sua chama, né? A grande questão do Sol na 8, não estou falando que, né, aí teria que ver todo o mapa dele, conversar, ver a história e tororô, mas o que que acontece? De modo geral, quais as histórias que a gente acaba escutando? São as pessoas que dão vida para os mortos do sistema, né? Então, qual padrão, né, ele mantém com a sua chama, qual é o padrão, né?
E provavelmente, aí a gente, de fato, a gente está falando dos avós, né? E eu partiria, como é Capricórnio, como tá na 8, mas a gente vai ter que, né, vasculhar ali mais, porque pode não ser a casa 8 dos avós da um ou do ascendente dele, ok? Uhum. Porque a casa um, por exemplo, que é a casa do ascendente do Geivan, é a casa do pai da mãe e também a casa da mãe do pai. Então é como se esses dois avós tivessem o mesmo mapa que ele, né? Então, ali na casa 8, gente, estão todos os nossos mortos, os mortos do nosso sistema, e não só do nosso sistema, de todo mundo. Quem são os nossos irmãos da 11? Quem são os nossos irmãos da casa 11? Todo mundo! Entendeu? Então acaba que todo mundo, os mortos do nosso sistema e de todos os mortos no nosso mapa, no nosso, tá na 8. Então aí, mas também eu tenho que checar o pai dele, para o pai dele, o que que é a 8? É a 5 do pai. Então, será que o pai foi namorador? Será que o pai ele investiu em alguma coisa? Será que o pai. Aí a gente tem que começar a perguntar para saber primeiro, primeira coisa. Você tá bem? Como é que você tá com o pai, né? Porque o sol fala desse pai, né? Aí tá falando de Capricórnio, Capricórnio é feminino. Então, como que é? Aí a gente começa por aí, né? O Sol é o centro e é o centro da consciência que dá a clareza, a luz. E aí já vou responder usando o Quiron aqui. O que o Quiron faz? O Quiron para nós, ele é uma forma que vai nos unir. Jura? Nos une. A dor nos une. E essa É, dor faz a gente chegar a trilhar esse caminho, que é o caminho da lucidez, da consciência, a para a consciência. gente achar o sol. E ali naquele sol, de fato, colocar essa vibração, elevar a vibração, aonde um Capricórnio, ele pode ficar totalmente materialista e deixar de expressar um misticismo que existe de casa 8, né? E de investimento e etc e tal, de que existe em casa 8, e ele simplesmente pode ficar ali fazendo o quê? Cumprindo o quê? Que o dia de amanhã seja igual ao de ontem, o dia de amanhã seja igual ao de ontem, ou seja, ele não deixa morrer alguma coisa, ele não deixa morrer ele não deixa abrir a vida, ele não olha para a vida, né? Não desapega, né? Não desapega, ele não vai para aquário, né? Ele não vai para aquário, que é a grande que tem uma abertura ali. Então, Quiron é esse que, através da dor, nos guia e nos leva, de fato, para a nossa essência, que é esse sol. E esse sol, nós vamos lá, a gente vai encontrar com todo mundo, porque ali todo mundo é igual, inclusive no nosso sistema. Então, aí se eu pego o sol dele, né? Já que ele é o único, vamos privilegiar, né? Que o masculino tá aqui, né? Ele é o bendito fruto. Como que o masculino desse sistema? Como que é esse Bom, masculino bom. do sistema, né? A gente teria que estar vendo ali, né, no mapa. Sem falar o seguinte, tem uma das Saturno. Saturno é esse que se a gente bobear, o que que acontece conosco? A gente vai repetir o legado do padrão. Então, onde tem Saturno, onde tem Netuno e onde tem Lua, há uma grande probabilidade da gente repetir. Lua, Câncer e Capricórnio são os signos que, se a gente bobear, a gente está repetindo. A gente garante que o dia de ontem
esteja no amanhã, por medo de quebrar uma estrutura, de várias coisas. Gente, ir para aquário é muito difícil. Ir para aquário significa a gente deixar o que Quiron fez. O que Quiron de fato fez? Quiron se entregou em troca de Prometeu. Prometeu é aquele que roubou o fogo de Zeus e fez a gente, os humanos, certo? Certo. Mas, por conta que Prometeu fez isso, o que Zeus, qual o castigo? E aí tá uma outra dica. Zeus é Júpiter, é Sagitário. Ali, onde tem Júpiter, onde tem Sagitário, a gente pesa a mão no julgamento. É aonde a gente vai. Se você tem. Você pode, assim, as pessoas que a gente encontrar da família nesse lugar, ali pesou a mão. De que maneira? Foi dar uma surra no filho? Bateu forte. Que Júpiter, qual o castigo que Júpiter deu, né, para Prometeu, já que ele roubou o fogo dele, ok? Estava Sim. falando disso. Falou para ele: você vai ficar amarrado, né? E toda noite um urubu, um abutre vai comer seu fígado, né? E de manhã vai regenerar todos os dias. Ele não morre, né? Então ele fica todos os dias ali. Quiron também com a sua dor não morre, né? E como que acaba com a dor dos dois? A conversa é longa, o mito tem um pouquinho, assim, mas como que acaba com essa dor? Depois de Kiron ter, né, esforçado bastante para poder achar aí a, a, aquilo que o curava, né? Ele cansado de esperar, né? Ele cura várias pessoas, mas não o cura, certo? Por que não cura? Porque a dor dele é deixar o passado. Eu Nossa. preciso deixar o passado. E olha que interessante, o Quiron, ele é o filho da constelação sistêmica, porque Quiron é uma ferida que nasce antes dele. Entende? A ferida que Quiron é o curador ferido, é aquele Geivan, é Isso. aquele que é o cavalo, é o centauro, né? E numa das brigas lá, o amigo dele, o Hércules, né, vai e acerta uma flechada na perna dele. Só que, sinceramente, eu leio da seguinte forma essa ferida. Quando você identifica a ferida, sabe quando aquilo dói? O que aconteceu com o Quiron? Ele é filho de Saturno. Só que Saturno não o reconheceu como pai. E ele nem conheceu o pai dele. E a mãe dele, assim que ele nasce, a mãe vê aquele coisa que é igualzinho o pai. Imagina o seguinte: ele nasce de um amor impossível, Quiron, porque era de um deus com uma terráquea. É um Isso. amor impossível ali. E a gente vai ver Libra dessa forma, ok? A gente vê esse amor em Libra. Mas aquele amor impossível gera um bebê. E esse bebê é a cara do pai que me abandonou. Então é aquela mulher que fala: putz, além de eu ser traída por um homem que me abandonou, ele me deixou aqui, né, barriguda, não é assim? Ele me deixou barriguda e me abandonou. Esse menino tem a cara do pai. Eu não só fui traída pelo pai, quanto também eu fui traída pelo amor, pelo meu amor, pelo que eu sinto. Eu fui traída, eu sentia todo amor por ele e ele não sentia nada por mim, ele me abandonou, né? Então, como fica essas mulheres dessa forma? Como que elas ficam? O que que elas fazem com os filhos depois, né? Como que é essa história na vida real, né? Como que isso acontece? De toda forma, o Quiron mais tarde apresenta a ferida dele abre. E aí eu acho que essa ferida aberta é quando a gente nomeia a ferida. Ou seja, quando aquela ferida
a gente deixa de sentir abandono do pai, né? Eu estava aqui, Bia, falando da história, um pouco da história do Kiron, que ele de fato, ele conta a história sistêmica mesmo, né? Porque é uma ferida que ele tem antes mesmo dele nascer. Porque é isso, a gente vem repetindo as feridas. Por que que a gente repete as feridas? Não, e assim, interessante, só para contextualizar, já que você pegou o Geivan, né? O mapa do Geivan, o Saturno dele também está na casa 8, né? Só que em Uhum. Aquário e está fazendo oposição com quem? Com Quirón. Quirón Leão. Olha, É isso que você mas está aí eu acabando acho de muito falar. bacana, eu acho bacana também, porque assim, se a gente for pensar, a gente for um pouquinho mais para frente, assim, depois a Uhum. gente pode até falar um pouco mais É, de Quiron, dessa viagem de quirônica, que eu acho que é o muito legal. sistema, é a questão, traz todas, eu acho que é demais, né? Todas, eu acho que é muito demais, Mas mas traz assim, as traz dores, assim. muitas questões da constelação sistêmica, Sim. entendeu? Traz muitas questões. Uhum. Então, assim, é, como que é a, a órbita de Quirón? Ele passa num lugar profundo primeiro de Saturno, depois no lugar mais profundo de Urano. O que que é isso? Isso, na verdade, seria ele pega em Saturno, quando ele passa em Saturno, ele vai fazer o que, Kiron? Ele vai pegar as tarefas, os obstáculos, como é que eu vou me curar? Saturno nos dá o como que a gente vai se curar. Isso. Quais são os obstáculos que você precisa amadurecer? Para quê? Né? Para depois você ir para Urano. Depois de uma certa maturidade. Por quê? Pensa para vocês verem o que acontece com essas pessoas que estão guiando grupos, que são pessoas aonde tem a dor do pai, foram abandonados. Normalmente, aquário tem um abandono. Ali tem uma exclusão, tem um abandono. Normalmente é do pai. Por quê? Qual é a história que tem ali, a grande história mitológica? Urano. Urano foi castrado pelo filho e foi embora. Ele não morre, mas ele vai embora, porque ele, né, É. ele fica envergonhado. Que aí Uhum. ele é o criador, de repente ele não pode mais funcionar com a cabeça de baixo, como é que ele vai fazer? Ele vai embora, certo? Uhum. Sim. Mas o que que acontece com o filho dele, que é Saturno? Vira Uhum. tirano, certo? Aí o que que a Sim. gente vai ver essas pessoas na casa que dirigem grandes grupos, né? O que que a gente vai ver? Na verdade, gente, o mundo é comandado por três homens, né? Três, no máximo quatro homens ali estão nos governando e todo segmentando todo mundo, Sim. né? Eles estão afim na Interessante. dois lá, o que que esse povo aqui vai me dar, entendeu? Na verdade, eles não estão na 11, eles não chegaram na 11, eles estão na 5. Eu só quero o meu umbigo. A 5 é o eu sol, eu sol, né? Porque quando eu estou falando do sol, eu estou falando do meu sistema. Eu não estou olhando para o meu umbigo. Eu estou olhando para o meu sistema. Ó, eu sei que seu sol está lá na 5 que você falou comigo, mas tem nada a ver isso não. Não. Ai, meu Deus do céu. Porque sol na 5 fala do valor do pai. Então, normalmente, as pessoas que têm, por exemplo, o Geivan também pode falar das questões financeiras dos avós da 7. Quem são os avós da 7? Quem tem sol na 8? Quem são os avós da 7? O pai do pai e a mãe da mãe. Hum. Esses são os nossos avós da 7. Então, qual emaranhado provável que ele pode ter ali na 8? Com os avós,
Com a questão do pai, que eu já falei na casa 5, será que o pai dele bebia? Será que o pai dele. Aí a gente vai falar tudo que é de casa 5, né? Tudo ali que todas aquelas jogava. Será que ele pegou o dinheiro todo, né? E investiu nisso? Ou não? Será que. Então, pode extrapolar aqui? Pode extrapolar? Vai, manda brasa aí, tá bom o contexto? Manda É brasa. porque as histórias é só desse jeito que a Nossa, gente vê. e que A gente explica vê, e são histórias contextualiza, assim, né, Ju? da seguinte forma: Sol de 8 em Aquário. A minha mãe, eu não sei como que ela me criou. O que que acontece ali? No final das contas, a gente vai ver que, na verdade, quem é a mãe dele é a avó. É a avó que é a mãe, a avó lá da Sete. A avó da Sete, que ele acha que é a avó, na verdade, é a mãe, entendeu? A mãe que o criou, na verdade, é a irmã. E o pai dele estuprou a avó, sabe? Sabe, gente, onde a gente tem aquário é normal, sinceramente, 96% é mentira. Sabe aquele povo que quando chega assim, numa certa idade, o chão cai. O chão cai mesmo. A Bia tá olhando, eu falei de aquário só por causa da Bia. Mas, Meu ascendente é aquário, meu amor. Eu ainda tenho Corrida Saturno aqui, em Virgo Bia! na 1. Eu pois ainda é, vi mas a gente ter aí é a ascendente questão do aquário. pai e da sua E você quer mãe. saber da pior? Você tá falando aí, Ah. uma hora você fala de Lilith, tô adorando, só que eu vou ter que parar daqui a pouco, eu vou ter que pegar meu menino que eu Gente, já falei. Lilith, eu tô amando Lilith. Eu Até tô pus com minha cobrinha aqui, Plutão ó. Aí eu pus minha aqui. cobrinha aqui, ó, no meu negócio aqui, ó. Tô amando a Lilith. Que Eu a tô Lilith. passando desculpa interromper, mas eu estou numa penumbra de vida e hoje eu fiz uma pesquisa sobre o Plutão que está passando cravado em cima da minha Lilith na 12. Ó, Aí eu fui pesquisar isso. Você se sente abandonada pela vida, por Deus, por tudo. Eu falei assim, agora eu entendi. Tá, mas eu vou te perguntar uma coisa. O que Trânsito de você Plutão, faz em termos espirituais, que é a casa, né? A casa 12. daquilo que faz sentido para você, a casa do espiritual. O que você faz que você acha que você incomoda as pessoas? Que você Nada, incomoda? parei de Pode fazer tudo. achar. Hã? Parei de fazer tudo. Parei de frequentar casa espírita, terreiro de Você acha que Umbanda, se parei de incomoda? meditar, parei de tudo. Agora, a minha espiritualidade é eu comigo mesma. Eu acabei chegando a essa conclusão. Mas Eu por causa acho que dos foi um outros? sintoma de Por causa dos rebeldia de outros? aquário. Hã? Por causa dos outros? Por Porque eu não me causa dos outros? enquadro, eu é por causa dos outros. Eu acho assim tudo uma mentira. Ah, entendi. E eu acho assim que é tudo muito Entendi. teatro. Eu acabei entendendo que é tudo muito teatral. Até eu, quando Entendi, eu ia, eu me sentia teatral. Eu ia entendi, lá, entendi. desculpa, gente, dar meu exemplo aqui, não. mas eu tô com Plutão na 12. Ele tá fazendo vir muita coisa à tona. Quando eu frequentava o centro espírita, eu chegava lá, eu não me Lilith na 12, né? O que que é a Lilith? Não é excluída? É, E a casa olha, 12 a fala para mim Lilith, se ela é, ela, se ela primeira não. coisa, ela é excluída. Primeiro, porque tem três vertentes. Aí você vai, tudo é o negócio da vibração. Então, olha Uhum. só, ela foi excluída, foi embora, puta da vida, né? E começou a cuspir marimbondo. Onde tem Lilith, você tem muitas mortes, entendeu? Uhum. Porque ela faz e apronta ali com Plutão, Faz um imagina, estrago. faz um estrago, né? Então, e qual que é a segunda? A segunda é quando ela aceita, ela aceitou. Ela aceitou que ela foi excluída, só que ela não quer mexer lá na origem, não, mas ela aceitou. Só que o que que ela faz? Ela compensa. Ela faz compensações, que nem Vênus quando compensa. Não consegui meu amor, vou compensar com chocolate, vou não sei o quê, vou, sei lá, entendeu? Vou Tem- compensar, mas ela não volta. E a Lilith que volta.
Essa daí que eu tô caçando, essa aí. Eu tô Ela é procurando, eu tô porreta, com então, fé né? nela. Eu tô com muita fé nessa Eu mulher agora. também tô. Eu também Ela tô. Porque o que eu tô volta, passando ela do volta. inferno interior. Olha, essa Lilith, que é a terceira, que aí no caso ela não só viu a dor, porque essa segunda Lilith é aquela que nem aquela Vênus. Eu não quero, eu fujo da dor, eu fujo, eu, eu, eu aceito que eu fui banida do Jardim do Éden, eu Mas eu aceito que eu não fui banida, esqueço. mas eu não esqueço Não e eu esqueço. também projeto no outro. Eu projeto isso no outro, ok? Aí ali normalmente a gente vai ver alguma coisa que a gente vai projetar, porque esse outro não vai gostar. Aí a gente tem condições de enxergar um pouco essa Lilith, Ô, Ju, ok? então, peraí, vê se eu entendi direito. Ah, Será que eu espelho os líderes religiosos? Porque a Casa 12 ela pode tem a ver ser. com essa questão de lugar onde se pratica a espiritualidade também, não é É. não? Sim, sim, E quando sim. eu vejo eles, Ainda mais se você olha, tem você vê, isso é aquário. uma questão. Aí eu fico assim naquela busca da perfeição, mas não é que eu estou buscando a perfeição, é porque realmente não me convence. Eu não aceito um líder que não seja maior do que, não sei, Jesus Cristo, você entendeu? É, Aí entendi. assim, é uma coisa É bem porque louca. você, não é seu Plutão. É o seu Plutão, porque, gente, Plutão, ele não é só esse que humilha, não é não, e que dá essa coisa assim, não, mas na verdade ele vai dar, trazer para nós muitas coisas daquilo que de fato a alma quer. O que que de fato a gente vem fazer aqui? O que que eu vim fazer aqui? Que desgrama é essa? Que esse sol? Por conta de quê? Eu tenho que iluminar quem é, meu Deus. Esse sistema todo. Não, é uma. Ô, gente, a gente, se a gente conseguir dar um passo nosso, só um passo, já tá bom demais, né? Tá. Porque esse passo aí a gente vai sem com as costas no pelo, pelada, porque não vai ter ancestralidade ali, eles não foram, entendeu? A gente não quer ser excluída. Para Uhum. você, quando você segue uma das perguntas sua, Nina, assim, como é que Uhum. você vê os emaranhados, a É. probabilidade? Você quer ver onde mais a gente vê? Uhum. Nos trígonos, Ah, aonde flui. Você nem percebe, tá inconsciente, você repete, você matou, igual seu pai matou, seu avô matou, você segue. Ou seja, você quer ver com as mulheres. Ah, então tá, uma Lilith da vida aí, ó, matou meu pai, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou seguir matando também, mas agora eu vou ser mais esperta. Eu sou de casa 12. Ninguém vai perceber. Ninguém vai saber, né? Casa entendi. 12 com 6. Ninguém vai perceber. Eu vou colocar, eu vou envenenar, eu vou Uhum. enlouquecer, eu Uhum. vou torturar, eu vou sequestrar. Uhum. Essa é a Lilith malvada de Eu casa passei por 12. isso no meu casamento. Ele me torturou, ele me sequestrou. Tipo assim, psiquicamente, Aham, entendeu? é isso aí, tortura, porque é aquário, Uhum. né? É. Agora, olha, para mim, Que essa doideira. Essa encarnação quadratura, tá sendo assim, essa ó. Uau! quadratura que tá tendo da Lilith com Plutão e Marte agora, né? Isso. Agora, Agora, isso. Tá como que eu acontecendo. vejo? Eu vejo essa Lilith falando assim, ô gente, deixa eu falar com vocês um negócio, nós vamos ficar nessa palhaçada? Eu vou é Perfeito. voltar. Eu vou voltar, porque ela tá na casa dos dois. Imagina, eu na casa de vocês, desafiando vocês. Lógico, eu tô é chamando na responsa e falando assim, ou vamos fazer o que esse sol do Geivan precisa fazer? Vamos deixar ir, porque Lilith está em Escorpião, na casa 8. Vamos pôr na casa 8. Vamos tirar o signo, porque senão vai ficar mais complexo. Ela está na casa 8. E o Uhum. que ela está falando? Ou vamos sentir tudo isso, Uhum. mas vamos deixar aí? A gente não nega a dor A gente tem que assumir a dor. porque eu fui banida, não. Eu não vou negar o que foi. Muito pelo contrário.
Isso faz parte de mim, quando eu tive que sair, toda essa história faz parte de mim. Então, imagina o Geivan traz ali de Capricórnio, né? Que ele está trazendo isso dos avós dele, né? Se bobear dos bisavós, mas assim, de modo geral, Capricórnio é avô, são os avós, né? E aí, o que que eles tiveram que fazer? O que que eles tiveram que matar dentro de si para poder montar uma estrutura, para sobreviver? O Sol, no pior das hipóteses, eu sobrevivo. Casa 8, eu vou partir um pedaço aqui, eu vou partir aqui, é onde a gente tem câncer, né? Que quando começa a ter que fazer parte, a gente tem que entregar. Vou entregar o quê? As unhas, eu vou entregar os anéis, eu vou entregar cabelo, eu vou entregar uma parte do intestino, né? Mas eu vou manter viva a chama do meu sistema, porque eu tô com ela aqui, a tocha, eu tô com ela. E eu vou fazer isso, mas como estratégia, óbvio, né? Porque assim que eu puder, eu vou melhorar esse negócio aqui. Eu vou subir mais um pouco, no caso aí, que ele é Capricórnio. Então, eu vou subir mais um pouco, né? Mas não é para poder matar quem foi que torturou meus bisavós. Não. É para poder fazer o quê? Ver como que é e chamar os outros. Ô, gente, o caminho que eu fiz foi esse. Se vocês quiserem vir, isso é Capricórnio. Capricórnio, quando ele passa por Urano, quando ele amadurece, aliás, minto. Quando ele amadurece, quando ele pega os obstáculos que Saturno coloca e ele chega num certo degrau e fala: putz, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi por que que eu fui perder minha mãe aos 10 anos. Como assim, Capricórnio? Me ajuda aí, ô Plutão, né? Eu tô falando da minha vida agora. Por conta de quê? Por que eu? Mas aí depois você fala, nossa, isso aconteceu de fato, foi foda, foi fudido, foi filha da puta. Sinceramente, foi difícil. No entanto, olha o que que eu fiz, olha como que eu consegui. E aí dá uma satisfação Eu de vida, sobrevivi, né? porque eu consegui ser íntegra. Que integridade é Saturno? Você tem Saturno na Umbia. Então, integridade, ele não vai aceitar, não vai aceitar. Talvez na 8 ali, igual o Geivan tem, né? Que a 8 você pode botar um bocadinho ali, né? Debaixo do tapete, né? Mas na 1, pensa, na 1 onde que está Saturno, tem como, não tem Fica, lógica, não fica vai mesmo. exposto, fica exposto. Fica exposto, exatamente. Então, aí o que que acontece quando a gente vai fazendo essa subida, né? Porque Saturno, ele é de fato o grande professor que vai nos amadurecer, né? Diante de tudo que foi, diante dessa desgraceira toda que foi, eu fui aos pouquinhos. E quando eu tenho um limite, não consigo hoje, mas eu conheço a Gerê que vai me ajudar numa constelação. Eu vou pedir a Bia para fazer uma reza para mim, ou julgar, ou fazer lá a outra constelação, ler para mim meu mapa. Vou pedir a Arturos para poder divulgar um negócio que eu estou fazendo. Vou pedir Geivan para me ajudar, não sei nas quantas. Então, eu peço para o outro. Eu sei, eu entendo o meu limite também, né? Mas eu também tenho que entender que a partir do que eu sei, que é isso que Capricórnio e Saturno espera, como que eu vou contribuir com o coletivo, né? Com o Coletivo. coletivo. Com o coletivo. E aí, quanto mais eu vou me aproximando de onde está a grande luz que eu tenho que fazer essa vibração, que é onde está o Sol, o que que acontece com a Lua? Isso, eu ia perguntar da Lua. A gente vai se afastando, igual a Terra está acontecendo com a Lua, né? Está se Uhum. afastando, lógico que que isso não, né? Vamos vir aqui várias vezes
E a Lua está aqui pertinho de nós. A gente vai se afastando da Lua no sentido do inconsciente. Cada vez mais, aonde tem o Sol, o seu Sol, é aonde você cai na real, é aonde que as coisas estão ali postas. Lógico que esse Saturno, à medida que você vai amadurecendo, ele vai entregando um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Por quê? Porque senão você despenca a estrutura toda. E seu sistema que estava na esperança de você ser esse Quiron que vai abrir mão da sua vida para trocar com Prometeu na 11, porque na verdade, gente, tudo que a gente faz é antídoto para a gente entregar no coletivo. Antídoto para a gente entregar no coletivo. O que você fez de bom nessa vida? Você entrega lá na casa 11, é aonde está Prometeu, é aonde tem a esperança da vida. Mas para a gente entregar, como que Kiron morre? Como que a sua dor morre, a minha? Ela não morrer, ela não morre. Mas a gente faz que nem essa Lilith vai fazer, que é o que ela vai voltar. É o patinho feio que vai voltar e vai falar para a pata: olha, você foi a pata que me chocou, certo? Eu tô aqui para te agradecer, apesar do que foi. Eu sobrevivi, olha aqui, eu sobrevivi. E sabe o que eu vim fazendo? Quando eu vim voltando, todas as mulheres, todas as Evas que eu encontrei pelo caminho, eu ofereci a minha maçã. O que é maçã em latim? É alma. Eu ofereci a minha maçã, que é o que? A minha chama, é a vida, porque essas Evas, elas foram feitas. É como se elas não despertou, né? Não tem alma. E a Lilith, quando ela volta, entendendo essas mulheres que estão vagando também, que estão sofrendo. E aí ela volta para dizer o seguinte: olha, come a maçã, né? Come a maçã, sente a vida, sente, né? Sente, dá sentido para isso tudo que você está vivendo. E ela volta para ajudar, para falar, para somar, não mais para explodir, entendeu? Não mais para detonar, mas não quer dizer que ela não tenha sido. E aí, se a gente colocar aquelas estrelas fixas, aquele babado todo lá, a gente acha as histórias, as mitologias lá de onde que essa Lilith está falando, o que ela está trazendo. Por Mas exemplo, ah, a minha tá a 21 graus de Sagitário, uau. fazendo uma oposição lá quase que exata com Vênus, está falando de bomba, que é onde na minha família tem muita gente que suicida, né? É isso aí. Mas, enfim, que é na casa 11. Mas E com relação à lua? Oi? A lua, A minha lua? a Minha lua lua tá na casa na, 11. e Minha a lua tá na casa. lua na astrologia sistêmica, como que A é? lua na astrologia sistêmica vai falar do clã, Vai falar né? da mãe E também? dependendo, vai falar desse clã. Hã? Vai A falar da sua tá mãe onde? também? Não só da mãe, mas olha para você ver uma coisa. Você tem sol em câncer, né? Que eu sei. Isso. Então, o que que acontece? Eu tenho Olha Sol, Lua e como. Vênus em Câncer. Como é que é? Eu tenho Sol, Lua e Vênus em Câncer. Oh, Nossa! Mas então Sol, Lua estão em conjunção? então, Esse Sol e a Lua? aham, Então, olha só, na astrologia sistêmica, quando você tem essa Lua nova, né? Quando você foi. nasce numa Lua nova, Uhum. há uma probabilidade de você ficar sem um dos dois. Ok? Aí nós estamos Perfeito. falando de ficar, não quer dizer que eles estejam, pode estar ali com você, mas não estava disponível, É, já né? aconteceu. É, e como é que você, então, vai vencer
o, o grande pântano, que é câncer, né? Que é onde o que é o caranguejo, né? Porque o tempo todo a família é um clã, né? E ele traz o seu padrão. Quando você sai um tiquinho fora, já vem cá, né? Você tem que vibrar, é nesse aqui, ó, você faz parte desse clã, você tem que vibrar aqui, né? Mas aí a gente vem olhando para essas dores, as dores, né, de câncer, porque câncer, onde tem a água, a gente vem para sentir, né? A gente sente, mas a gente sente muito e eu sinto tudo, mas eu também tenho que deixar aí. Então, a questão de água, né? Qualquer uma, né? Nós temos essa três câncer, escorpião e peixes, por exemplo. Qual seria uma frase que a gente vê no sistema, a repetição? Eu sigo você. Eu sigo você. Então, o que quer dizer isso? Como foi o padrão familiar, eu vou tender a seguir. Tenho a tendência de seguir aquele padrão, Uhum. certo? É. Vamos colocar aqui o outro, escorpião. Eu antes de você. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu me ofereço para ir no seu lugar. Ao invés de morrer, o meu irmão mais velho vem de uma família pobre. Ao invés do meu irmão mais velho morrer, já minha mãe fica falando o tempo todo: nossa, tá difícil, não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo, em prol da família, né? Um precisa morrer porque não tem comida para dois. Então, eu me ofereço, eu antes de você. Né? Se alguém tem que sofrer, então que eu vá, que eu faça isso no seu lugar, né? E o peixes, né, que é um outro signo também de água, né? Ele vai falar: eu salvo você, eu salvo. Mas aí a gente vê, né, que é pura dependência, né? E que é uma arrogância danada, isso daí, né? Mas, e depois, como que a gente vê esse livramento seria isso, né? Eu sinto tudo que foi, eu sinto tudo como foi, eu sinto muito como foi, mas eu respeito o seu destino, eu respeito o seu destino, mãe, eu respeito o seu destino, pai, mas eu recebo tudo que foi de vocês, inclusive a falta e também a presença, a força, mas também tudo que faltou. Eu recebo, né? E me abro para a vida, Sim. me abro para a vida, né? Ou seja, na verdade, eu deixo de olhar o que faltou, né? E começo a pôr luz, que é onde está o sol, naquilo que foi possível, né? Então, onde está o sol é onde como foi possível, né? E na realidade, para o sistema, para a astrologia sistêmica, e eu acredito também que na constelação também, né? A família é um teste, né, Nina, né, Geivan? É um teste que a gente faz, mas para a gente ir para o mundo, né? É. Você pensa, se eu brigo com meus irmãos, como que eu vou fazer com o povo ali da frente, entendeu? Eu tenho que resolver, já que o meu Sol em Gêmeos fala de irmãos, traz as questões de irmãos, aonde a questão da inteligência ou da falta dela, ou me põe acima ou abaixo, ou seja, a questão da hierarquia. Né? Então, os mutáveis, todos os quatro mutáveis, vão estar, de modo geral, trabalhando e falando e trazendo as questões, a quais desordens? Uhum. A hierarquia, né?
Câncer, Capricórnio, Touro e Escorpião falam de quê? Do pertencimento, de onde eu perdi alguma coisa ou alguém. E o que que eu fiz quando eu perdi alguma coisa ou alguém? Eu me coloquei no lugar dessa pessoa, ok? Então vamos Interessante. pegar normalmente, por exemplo, touro, Hum, né? Touro. É, touro, eu tenho, como eu tenho, eu mando em você. Eu faço a lei. Eu mando em você. Eu mando, inclusive, dou a ordem lá naquele cara lá, ó, naquele que tá lá nos grupos. Aqui, ó, se você fizer isso assim para mim, eu te pago X. Aí ele faz o que eu quero. Mas, enfim, não vamos começar a misturar as casas, não. Vamos colocar vamos pegar um outro, né? Que nós estamos falando das três ordens. Então, é do pertencimento, da hum. hierarquia, que a gente já falou que são os mutáveis, do pertencimento já falei, e quem fica com o equilíbrio? Áries e Libra. Olha. Áries e Libra fala, né, aonde que eu dou demais e Hum, recebo de menos, hum, aonde eu não me valorizo, hum, né? E de modo geral, as histórias que a gente vê é dessa mãe do Quiron, que é essa mulher que tem que, primeiro, ela foi enganada pelo que ela sente pelo outro, hum, né? Ela, muitas vezes, para poder sobreviver com esse filho, ela teve que se prostituir, sim. né? Ela apanhou muito e ficou calada. Uhum, Mas, gente, Libra também não é fácil, não, viu? Tem o lado negativo, que é o seguinte: é mandar, de fato, mandar o amante matar o marido, né? E ficar com a herança, né? Tem isso aí, não tô falando assim, mas só que a gente está olhando todos esses casos aí também. A gente só vai ver as desordens, né? Porque é. tem um lado positivo, né, gente? Tem um lado positivo demais, né? Mas, Mas a por gente está exemplo, procurando a desordem, porque ninguém vem procurar a gente para falar das. Oh, tá tudo a mil tá maravilha. tudo Não é? Onde que brilhando. tá? Onde tá o problema? E, por Então, se exemplo, você. a Vênus, ela fala em quê na astrologia sistêmica? A Vênus, ela vai. Olha, ela é de fato essa aí, que quem que é a Vênus vai falar mesmo é dessa mulher, né? Que é a Libra, né? Assim, vai falar muito dessa energia libriana, mas olha só, se você tem uma Vênus na 12, qual a Ah, grande probabilidade de ter uma mulher escondida ali naquele sistema? sim. Mas que mulher? Pode ser uma filha, pode ser uma irmã, porque a 12 é uma irmã. Ok. A 12, né, pode ser uma irmã. Por exemplo, uma Vênus na casa 6 Hum, também quer dizer que tem vários dizer, né? A gente tem que sim. escutar a história, ok? Certo. Né? E também tem que perceber como que é o aspecto, Hum, com os aspectos, como que ela trabalha, é. ok? Ok. Mas de modo geral, a 6 é a 12 dos meus avós da 7. Olha que interessante. Uhum. Então, fala de quem? Dessa amante, né? Existe uma mulher aí que não foi reconhecida. Existe uma mulher no sistema, dependendo da casa onde ela está e como que ela dialoga no mapa, Hum. existe uma mulher que foi excluída. Nossa, interessante isso. É. E você quer ver uma coisa que aparece muito também para mim, assim, aparece assim que eu falo de cliente, né? Uhum. É essa lua quadrando Vênus, né? Que é o que aonde as mulheres ou elas são mães do marido, né? Que é aonde esses maridos Uhum. é esse Quiron, né? Que na verdade ele por falta do pai,
ele ama, ele fica ali, né? Na verdade, eu vou até trocar o nome, porque Quirón também ficou sem a mãe dele, mas Saturno. Saturno queria mesmo era o olhar da mãe. Sim. Ele queria o olhar da mãe dele. Uhum. Como a mãe tramou para matar o pai, que era Urano, ele aceita fazer isso, Uhum. por quê? Para ser o herói da mãe, né? Mas aí, Uhum. quando ele mata o pai, ele já exclui um, ok? Aí ele já começa a emaranhar ali. Então, Uau. onde tem Saturno, pode ter um emaranhado assim, né? E Qual o essa padrão familiar de exclusão? exclusão. E, Ou de que é uma lealdade à mãe. Ele mata o pai, ele não mata, ele castra o pai por lealdade à mãe. E na realidade ele queria era só o amor da mãe. uhum. No entanto, ele não tem o amor da mãe, mas ele casa. Ele casa, inclusive, ele casa e casa duas vezes. E o que que ele faz? Ele ama essas mulheres? Não, ele não ama, ele não resolveu com a mãe dele. Ele ama a mãe, ele quer a mãe. Então, ele não ama essas mulheres. E elas ficam como? Vazias, né? Um relacionamento vazio. E, por exemplo, Ju, Hum. vamos falar assim dessas pessoas que te procuram para você identificar o porquê que a vida dessas pessoas não anda, ou porque essas pessoas que te procuram, eu estou muito perdida. Tem a ver com nodos lunares? Tem a ver com os nodos também, né? Os Hum, nodos, de modo geral, na questão sistêmica, teve uma pergunta sua muito interessante. Como é que eu identifico no mapa que está hum, na hora, né? Que o é, Sol é uma forma, é um lugar que eu tenho que liberar. Não isso. é que eu tenho, eu posso, Você ok? O pode. sistema tem uma esperança ali. O sistema tem uma esperança ali. Uhum, Mas o que que é os nodos ali? O nodo, né? O sul é aonde de fato eu estou emaranhada, entendeu? O, o nodo sul tem o emaranhamento. E o norte é aonde eu tenho que contribuir. Quando eu vou contribuir naquele norte, ah, entendeu? sim. Eu estou me desamarrando Se do liberando, sul. se libertando. Estou libertando do sul. Agora, uma outra coisa interessante, os trânsitos também mostram para gente o Uhum, quanto que o sistema, né, vamos chamar assim, o uhum. sistema te abençoa para você ir, Olha. entende? Olha, eu te abençoo para você fazer o seu passo diferente. Quem é o aquário, se não o diferente do zodíaco? Ele vai dar o passo diferente. É ele que faz diferente, não só ele, né? Onde você Sim. tem aquário, todos nós temos aquário. E essa energia, né, de Urano também, que é esse passo seu, né? O seu passo. E esse passo para você dar, você tem que libertar a dor do passado. Você tem que se doar para Prometeu. Como? Deixando a dor do passado ir. Porque quando você deixa, você abre espaço para o novo. E esse Plutão em Aquário é como que ele está em trânsito agora, Sim. nós estamos falando do trânsito, mas tem pessoas que estão nascendo com ele aí. Aí é É. outra coisa, que nós estamos falando do Sim. mapa natal e do trânsito. O trânsito fala para você, fala assim, né? Você pode interpretar. Olha, o sistema te abençoa. Seu avô te abençoa, tá na casa do avô, ele te abençoa para você fazer diferente. Em falar em Vai lá, trânsito, faça seu Saturno, passo. em falar em Hã? trânsito, Saturno e Netuno estão fazendo uma conjunção, né? O trânsito. Exato, em Ares, né? Em Isso. Ares, né? Aí Ares fala da coragem de nascer, né? Da coragem de nascer, que Ares é aquele
Por exemplo, o que que parece? Qual tipo de história que me aparece aqui em Ares? Hum, Ó, minha mãe tentou me abortar, mas não conseguiu. uau. Aí eu nasci com uma perna faltando, eu nasci com. Mas eu nasci, ou então eu nasci. Mas ela falou para mim com todas as letras. E como que nascer já é arriscado demais, né? Muitas vezes, outro tipo de história que aparece muito, né, nessa expressão desse signo é o seguinte: é eu. É, como o algoz. Então, por exemplo, mataram meu pai, eu vou seguir matando também, porque agora eu não quero nem saber, eu quero cobrar aquilo que me tiraram, entendeu? É tipo uma lealdade, é o padrão mesmo. Continua na mesma coisa, na lealdade, né? Hum, Mas ele agora, ele quer, ele cobra a morte do pai, promovendo mortes, Sim, entendeu? Ele interessante. segue. E você quer ver uma coisa? Quantos policiais, porque tem essa energia ariana, né? A Aham, coragem de isso. entrar em determinados lugares, de tudo mais. O quanto que você vai ler ali, que na verdade o que que ele está fazendo muitas vezes é essa entrega, né? Assim, é, ou ele está ali cobrando, né? Ele está devolvendo aquilo que fizeram com o pai, entendeu? Ou com, Uau, com partes do sistema, sim, né? Então, interessante. o sistema foi agredido. E aí ele, na tentativa de salvar, o que que ele faz? Ele agride, ele salva o outro agredindo, né? É, Ele ele salva o faz outro agredindo. justiça com as próprias mãos. Exato. Aí nós estamos falando, né, que tem alguns policiais assim, né? Mas essa Uhum. energia, a gente vai ver. E são pessoas que arriscam muito a vida, né, pelo outro, assim. Aí a gente vai ver o lado positivo. Você quer ver os bombeiros? É, Tem que ter muita coragem. Quando você vai ver, olhar lá, o cara, ele tá se jogando, né? Né, assim, é, ele tá se agredindo, né? Às vezes, ele entende? está se arriscando. Né? Gê, você quer fazer alguma pergunta, Geivante, Geres? Vocês querem Eu fazer alguma teria uma pergunta? apenas. Pode falar, Gê. Na questão da mesa astrológica, até onde busca descendência, até que geração essa mesa busca? Olha só, no mapa, o que que a gente busca muito no mapa é a repetição. Então você vai ver que o mapa, se você fizer um corte, é um redondo, né? Se você Sim, fizer um corte, uma cruz, você vai ver 4 pedaços, ok? Então sim. você vai ver 4 gerações, mas você pode ir rodando ali, ó, porque você vai rodando, mas você vai ver que o que que acontece? A repetição. Você começa a ver a repetição. Então vamos entender a repetição com os irmãos. Você vai ver uma família que sempre briga com os irmãos, ou questões de contrato, coisa desse tipo. Então, a casa 3, a casa 6, a casa 9 e a casa 12, elas estão dialogando. O que quer dizer isso? Que tem 4 gerações trazendo a mesma questão, certo? Se você Sim. continuar buscando mais para trás, só vai repetindo, entendeu? Porque a gente fica igual relógio ali no mesmo mapa. Aonde, por exemplo, tem os seus pais, estão os seus bisavós. Aonde tinha os avós, estão os tataravós. Então você vai. É como se você estivesse colocando mapa em cima de mapa, assim, ó, sabe? E aí onde que a gente para? A gente para na memória. Tem gente, igual eu, por exemplo, eu morei com meu bisavô, eu morei com meu bisavô. Então eu conheço muita história dele. Mas tem gente que não conhece nem a história dos pais, Verdade. entendeu?
Mas no mapa você pode ver várias gerações. Mas, sinceramente, a gente não passa muito dos bisavós, não. Então seria apenas da segunda, a Quando ancestralidade, as né? questões estão. Peraí, cortou. Repete. Não, seria então até a Cortou. segunda ancestralidade. Tá ouvindo? Tô. Oi. De modo geral, a gente vai, de modo geral, tá? De modo geral, até os avós, bisavós. Até os bisavós. Ou seja, né? Os pais do seu avô. Entendeu? Mas isso a gente só chega lá se você tem memória para nos contar. Ah, eu já vi alguma coisa assim. Mas se você não tem, o que que acontece? Eu já vou pela repetição do mapa. Eu procuro onde está a repetição? Entendeu? Eu Sim. pego o mapa e olho onde que está repetindo. Então, esse repetir, eu tenho como dizer, olha, tal geração pulou uma, foi outra, pulou uma, foi outra. Ou então não, foram todas as gerações. Isso vem de muito tempo. E quando que a gente sabe que vem de muito, muito tempo? São os fixos. Quem são os signos fixos, né? Aí nós vamos ter touro, leão, aquário e escorpião. São esses 4 signos que são os fixos. Mas que eles custam a abrir. Mas quando abre, é de uma vez. Entende? Sim? Mas eles Sim. custam a modificar. Agora, onde é mais rápido, são os mutáveis. O que que é mutável? Imagina o seguinte, Geivan, Viva. nós temos um ciclo que se dá de 3, o início, meio e fim. O início, a gente é aqueles signos que iniciam uma força. Então, por exemplo, Áries é o grande início do zodíaco. Ele é como se fosse um carro. Quando você não tem que ligar o carro para entrar em movimento, os pistões Uhum. começar a movimentar, então nós vamos ter 4 signos que a gente chama de início, que o nome na astrologia é cardinal. Depois nós vamos ter 4 signos que vão manter aquele carro andando. Você ligou o carro e pôs ele em movimento, ok? Sim. Aí você tem que manter aquele carro. Você tem que manter. É tipo assim, ó, você ganha R$ 100 por mês. Você encheu a lata aí na sua casa de arroz, certo? 30 dias. Sim. Agora se vira. Vamos nós temos isso aqui, tem que dar para o mês inteiro. Então, como é que nós vamos trabalhar para manter, para a gente ter arroz 30 dias? Entendeu? Esses são os signos que mantêm. A gente pode olhar também as estações. Cada estação tem 3 meses. Você inicia uma estação, depois ela fica mais aparente. Só que como a gente está no hemisfério sul, a gente não vê muito essa alteração, né? Mas então, inicia uma estação, no meio é onde a gente deveria, olha, agora nós estamos realmente no outono. Por quê? Porque todas as folhas caíram aonde está mais presente aquela energia, que é o outono que nós estamos. Depois vem o inverno. E aí, quando está saindo o outono, ou seja, está mudando de estação, a gente tem o fim, que é mais um mês. Que aí é aquela troca de uma estação para outra. E a gente chama isso de mutáveis. E aí nós vamos ter mais 4 signos de mutáveis. Por que 4? Porque cada um com um elemento: fogo, terra, ar e água. Entendeu? Sim. Gê, você quer Você perguntar outra perguntou. coisa? O que você perguntou mesmo? Eu te respondi. Respondeu sim.
Ah, Não, o que eu queria saber, praticamente, até que geração poderia estar verificando essa situação, né? sim. Porque da maneira como você me contou e que a mãe me fala, praticamente ela repetiu o que a mãe dela fez. Eu não cheguei a conhecer meus avós, mas ela tá repetiu o que a mãe dela fez, que a minha avó fez, e repetiu o que a minha bisavó fez. É o que eu escuto direto aqui em casa. Entendi, entendi. Depois, se você quiser aí me mandar seu mapa, eu dou uma olhada para você. Depois, se você quiser, você pode me chamar aí, mandar seu mapa lá, que eu olho Sim. para você aí, né? E o que que isso também tem a ver, né? Sim, e o que que isso? Às vezes repetiu, mas isso para você, você já tirou de letra, entendeu? Você não Já teve nenhum superou, né? emaranhado, É. superou, não sei, né? Vamos ver. Vamos ver em qual caso, em qual área da vida, por exemplo, que essa repetição, né, ela às vezes te incomoda, entendeu? Uhum. Interessante. Te incomoda como? Você tem uma certa dificuldade de romper ali na área da vida, entendeu? Sim. Legal. Por exemplo, sendo na casa 3, você tem dificuldade de quê? Da fala, de movimento, de circular, de circulação, de trocar ideias, né? Sendo na 8, onde está seu sol, eu tenho dificuldade em quê? Em deixar ir, deixar morrer, investir, Uhum. por exemplo, né? Legal. Sendo na 11, dificuldade de planejar, dificuldade de pensar na vida no futuro, né? Uhum. Ou estar em grupos, Digério, você quer ok? fazer alguma pergunta? Não, Certo. Tá tudo bem? tudo bem. Não, então tá. Eu pensei que você queria fazer uma pergunta para Não, a Ju. Não, então não, tá. na realidade, assim, ó, tá uma misturança, uma mistureba, né? Não estou entendendo muito. Porque aí, assim, Aham. ó, é uma área que eu até já dei uma estudada, mas é que incrível que a astrologia parece que ainda não, eu Entendi. não, Você não aprendeu. não. Então, para mim, assim, ó, Entendi. virou uma bagunça, assim. Mas tudo Você bem, tem eu que ir, tô. entendi. Você tem que ir por calma. Você tem que ir pelos luminares. Sol, lua. Pega só Sim. isso aí. E esquece, por exemplo, signo, né? Se você soubesse, porque essa parte de derivar os mapas, ela é um pouquinho complexa. Porque não basta só derivar, achar que a casa 5 do seu pai é a sua 8. E daí? Eu tenho que misturar. Olha, quer dizer, então, que é a 8? Que é a minha 8? É onde tem os tabus. Então, a 5 do meu pai será aqui. E aí nós estamos falando de quê, né? O que tem ali? Então, normalmente, o que a gente espera de uma 5 do pai que tem Plutão, por exemplo? Se tiver um Plutão, pô, esse pai aí deve ter estuprado alguém, entendeu? Ou ele roubou de alguém, né? Sabe? Tem umas coisas assim, mas realmente, para você entender, você tem que partir do sol, sabe? E, Entendi. obviamente, entender o que são os signos, né? E o Ah, que não, é isso que, aí. e o que é a expressão desse signo em forma de história. Como que esse signo expressa? E aí eu vou muito na mitologia para poder trazer, né? Essas histórias que estão ali naquele arquétipo, né? Num arquétipo mitológico, né? Interessante. Entendeu? Nossa. Entendi. Por exemplo, o meu sol está na casa, está em Gêmeos. Meu sol está em Gêmeos. Uhum. Qual grande questão que Gêmeos traz, que ele trabalha? São com os irmãos, né? E o que que aconteceu? Como a minha mãe faleceu e eu entrei no lugar dela. Simples assim, simples. Aí entortou a vida toda. Entortei a vida todinha. Nossa Senhora!
até você tentar se organizar, você já teve que, quer dizer, você só consegue organizar muitas vezes depois dos 40 anos, entendeu? Porque perdi um tempão na desordem, ou seja, não fraca, né? Muito fraca, porque não recebia a energia que era do meu lugar, né? Onde eu estava. Sim, desestruturou tudo, casou com o pai. Totalmente. Casei com o pai, só ficava olhando para o pai, né? Tive problemas com o pai por isso. Ela é minha filha ou a minha esposa? Ok? E aí, consequentemente, se arrumou um homem, já teve problema também, porque aí foi buscar o pai ali, ou o Buscar o pai que pai, você. exatamente. Fui buscar o pai, porque o que eu tinha não era um pai. É. Exatamente, aí você vai ver essas histórias. Mas quando a gente já pega pelo sol e pelas histórias dos signos, aí você já começa a ligar. Só que para você saber que, por exemplo, meu sol está na casa 11, o meu sol. Esse meu sol de casa 11, ele fala do meu pai, dos amigos do meu pai, da boemia do meu pai, porque casa 11 fala de amigos, dos meus. Sim. Aí o sol Mas, representa o pai. exato, representa o pai, representa não só o pai, mas o masculino todo do sistema, inclusive o meu. Tá. Mas nós estamos falando de família, aí a gente vai caçando pelo pai, depois os avós, depois os bisavós, alguém estava ali. Mas só que eu tenho 5 planetas lá. Cada planeta representa uma figura, uma pessoa, uma pessoa. Então eu tenho, de casa 11 são os políticos, porque eu tenho avô que foi prefeito, meu bisavô foi prefeito, meu avô foi vereador, meu pai quase virou cantor, ou seja, não é cantor, na verdade ele ficou ali que para ele, a minha casa 11 é a casa 8 dele. Então ele aprontava com os amigos. O que que ele fazia com esses amigos? E Gêmeos tá falando de pulmão, que a 8 também é a morte dele. A 8 é a nossa morte, a casa 8 é a nossa morte, mas como é a 8, a minha 11 é a 8 dele. Gêmeos, ele tinha o vício do fumo. E aí ele teve problema pulmonar, né? Precisou inclusive de oxigênio, faltou ar, né? Onde tem gêmeos pode faltar ar, aí a gente vai procurar os negócios né, que de fato traz naquele signo, né? Mas você indo pelo sol, você só não vai ter condições de costurar com o sistema, porque aí você vai ter que derivar, né? Aí já tem que ter um pouco mais É complexo, é. Tem que ter um pouco mais de conhecimento na tem área que ter um para pouco poder mais de juntar tudo. conhecimento. Tá. Mas pelo sol, você já traz o tema pelo menos que a pessoa tem que pôr à luz, a Interessante. consciência. Porque quando eu saio desse lugar de mãe e volto para o meu, aí dá um alívio, não quer dizer que resolveu, né? Mas ficou bem mais Não. leve. Aí eu começo a usufruir da leveza de Gêmeos, entendeu? Porque até então eu estava no peso de Gêmeos, não estava leve. Eu estava muito saturnina, eu tinha virado Saturno, era vai tomar banho, vai isso, vai aquilo, entendeu? E Sim. Gêmeos, ele é descompromissado, que história é essa? Não era eu, entendeu? Meu Deus. Nossa, Ju do céu. Ainda bem que superou isso tudo. Gratidão, É, universo. Ju, gratidão, para universo. encerrar aqui, eu vou te fazer uma pergunta assim, justamente que as pessoas me fazem, né, a respeito da astrologia sistêmica. Astrologia sistêmica. Então, para qualquer pessoa,
ela é válida por quê? Olha, ela é válida no sentido, por quê? Primeira coisa que eu acho é o seguinte, onde está a sua consciência? Você veio aqui para iluminar o quê? O quê para você? O quê para sua família? Então pensa, eu já fui muda. Assim, como que um geminiano não fala, né? Uau, Mas eu já tive assim, não muda, muda é mentira pura. Gêmeos também mente pra caramba. Mas, mas eu acho que a astrologia sistêmica, ela serve muito para clarear e para deixar você alerta em não desordenar, né? Tá sempre ali olhando para aquelas ordens. uhum, Para as ordens, né, do amor, né, que é o pertencimento, que é a hierarquia e que é o equilíbrio, é, né? Então, se você tenta manter isso, né, uhum. como que a vida segue muito mais leve, Muito mais leve, com certeza. muito mais leve. Você não vai encontrar tantos obstáculos, E, porque os obstáculos eles surgem quanto mais a gente resiste justamente, a olhar para a vida, é, né? A olhar, se entregar para a vida, olhar para ela, que é peixes. nossa, No fundo total, né? É esse se doa para a vida, deixa a vida te atravessar, mas a gente quer controlar. E é, aí e gera eu vou mandar sofrimento. ali, eu vou evitar aqui, né? E gera sofrimento. E gera, eu vejo isso, assim, a astrologia sistêmica nesse sentido, ela de fato te dá essa percepção, assim, né, de que lugar que é do seu lugar, né, onde que de fato essa vida, você está usufruindo dessa vida, você está olhando para a vida, né, e você está de fato amadurecendo, né. O que que é o amadurecer? Expandir, né, a consciência, é isso. Pode ter certeza que depois aqui, que encerrar essa gravação, eu quero receber essa consultoria, tá, minha amiga? Eita, doido. Ah, interessei demais da conta. Idem. Você e o Geivan aí, a É Geri, muito bacana. é Eu vejo muito o bacana. pessoal fazendo. Eu também faço aqui, boto aqui os negocinhos para saber, né? Põe na água. Sim. Então, para ver, por exemplo, igual o Geivan falou, né? Que ele sempre escutou dizendo que a mãe fez, a avó fez. Será que ele também fez? Se ele já fez, será que ele continua olhando? Ou será que a Juliana continua olhando para o pai? Aí eu ponho ali. Olha, não, de fato, o pai foi direitinho para outro lugar, para trás, e ela tá olhando, olha que bonitinho, né? Ótimo. Ah, não foi não. Então vamos fazer aqui, ó, vamos lá, vamos perceber através da revolução solar. Na Hum, revolução solar, a gente que é o mapa do ano, um ano. a gente vai perceber as dicas da vida para a Uau. gente ir voltando para o lugar, porque não é de uma hora para outra. Sim. E a gente sabe muito bem que constelação não é a pessoa acha assim, pô, eu fiz 1000 constelações, saí de lá, não sei nada, não sei nem o que aconteceu, vai, então você não percebeu nada? Não, não percebeu, então você Não não fez, tava ali, né? aconteceu, a mágica não aconteceu, porque o que que é, pelo menos para a astrologia sistêmica, o que que constelação o que que é essa constelação sistêmica? Você tomar conhecimento, toma consciência. Aí eu vou batalhar naquilo lá, vou ter que. Eu não sou mãe dos meus irmãos, eu sou irmã. Eu não tenho essa grandeza, eu tô me colocando grande diante, né? Tô querendo equilibrar com a minha mãe. Eu não tenho troca aqui, ó. Então eu tenho que fazer esse movimento de voltar para o meu lugar, desse lugar Legal. de filha, que é tão bom ser filha, né?
É tão bom. Menina, é um alívio demais. É um alívio, é um alívio. Mas as pessoas, elas esperam uma pílula mágica, entendeu? Exatamente. Aí você fica assim, você tá achando? Eu falo, ó, te dou a real aqui, filho, ó, isso aqui, ó, vamos ver como é que você vai cair nesses gêmeos, nesse Mercúrio. Como é que você vai trabalhar isso? Tem aqui alguns fatos ao longo desse ano que você vai poder movimentar um pouquinho. Ah, não, mas eu já quero sair desse lugar. Você quer, né? Mas, né, assim, a Assim gente dá não, um né? passo, não é assim, né? É. O trabalho é ferrenho, o trabalho é brabo, brabo. Quanto Com mais você certeza. trabalha, parece que mais você trabalha. E o É. negócio, você vai rindo, né? No final das contas, assim, mas não precisa chorar, não, Geivan. Hum, Que é o não. negócio é esse sol muito bonito. Eu acho o sol de 8 bacana demais. Só tem que deixar os mortos ir, né? Fazer o luto aí de um padrão, de algo assim, para que você possa de fato se abrir para a 9, né? Que é a próxima casa. Porque Energia. a gente tem, você falou uma outra coisa que é o caminho do sol que o Sol faz na realidade, ele faz da 12, né? Que ele abre na 12. O Isso. Sol, quando ele Ele nasce, nasce. a linha do horizonte, então ele está aqui, ele nasce aqui e sobe para 10. Isso. Mas no mapa fala que ele desce, É. né? E Uhum. quando que a gente desce? Quando a gente toma consciência dessa individuação. Fora isso, nós estamos ali, ó, entrando na 12 que eu não sei de nada, não tô sentindo nada, não percebo, tô engolida. Depois eu vou para 11 repetindo meu grupo, repetindo meu clã, fazendo tudo que eu tenho que fazer que meu chefe mandou, eu só faço por obrigação, já fiz minha parte. Estou lá apresentando meu trabalho, eu já fiz minha parte. A Uhum. parte dela é a última. Não, essa parte. Mas você faz uma pergunta, não, essa pergunta eu não sei responder, porque essa pergunta é de fulano. Entendeu? A Entendi. parte do trabalho é a última, mas ela não viu tudo. Porque eu só faço o que me mandam, né? Assim. Então, quando a gente está no caminho do sol que a gente vê fisicamente, a gente está adormecido. Quando a gente desperta, putz, não é que eu tô casada com o pai e brigando com o marido? Não é que eu tô fazendo isso? Aí eu começo a fazer o Ares. Aí eu sou e vou tentar passar por todas as casas de forma consciente. Às vezes eu vou agarrar nenhuma, fico ali muito tempo. Na 2, muita gente fica agarrado na 2, porque a gente não faz dinheiro, né? Parir os nossos projetos e ganhar dinheiro com isso. Parir na 5, que a 5 é o parir, você gesta na 4. Você Uhum. pare na 5 e entrega na 11, né? Oxe. Você entrega na 11 na sua comunidade e recebe na 2 o dinheiro, né? Oh, tô Materializa. entendendo. Hã? Eu tô entendendo. Eu tô entendendo, Ju. É muito bom. Então, mas aí, se a gente chegou na 2 não deu. Se você não conseguiu passar da um, É, aí que tá. Por isso que você não a sabe o que que é astrologia. você enquanto indivíduo, entendeu? E por isso que a astrologia sistêmica, ela realmente é uma excelente ferramenta, pessoas lindas, para estarmos aqui tomando consciência. Assim, a gente já tem consciência, mas acordando para essa real.
É, Ju, muito obrigada por estar aqui. Nossa, foi ótimo. Eu queria ficar era mais 3 horas, tá? Só isso. eu sou, E me informando, mas depois a gente vai te chamar de novo. Mas, Ju, olha só, eu gostaria que você compartilhasse aqui o seu Instagram. Se você quiser divulgar também seu e-mail para as pessoas que se interessarem em entrar em contato com você. E é lógico, pessoas lindas, vai estar no canal lá do YouTube, passar para todo mundo estar ali realmente revendo esse vídeo. E legal. quiser tirar uma dúvida, entrar em contato com a Ju, Ju, por gentileza, fica à vontade aqui. Isso aí. Olha só, também agradeço demais o espaço, né? É um espaço aí que a gente está falando dessa 11, né? Que é a gente mostrar, né, de que maneira que a gente conseguiu fazer o melhor que a gente pôde até agora, né? E a astrologia, para mim, foi de fato algo que me possibilitou chegar até a mim, né? E a astrologia sistêmica tem me mostrado muito o quanto que é nessa contribuição em grupo, né? Numa grande fraternidade, né? Numa irmandade, o quanto que a gente pode ser mais e muito melhor. Isso que a astrologia sistêmica tem me mostrado, e eu tenho achado isso fantástico, que é onde de fato a gente sente aquela satisfação pessoal, né? Daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente, da forma como a gente pode brilhar o sol. Meu sol tá brilhando lá na 11 e eu sinto aquilo, e só eu fico sentindo aquele negócio, né? Ai, bom demais. Delirando com aquilo. Mas a gente precisa mesmo falar e divulgar mesmo, que é uma ferramenta ótima aí, né? Que é para nos despertar, né? Para a gente sair um pouco dessa troca que eu te dou tanto e você me dá tanto, e para a gente ser um pouco mais cooperativo, sabe? A gente precisa sair, fazer esse movimento, sair das 7 e ir para 11, né? E então estamos aí, o meu Instagram é o Ju Astrosistêmico e o meu e-mail também é Ju Astrosistêmico, arroba, arroba, eu ia falar construtora, mas é Google, google.com.br, Gmail, Gmail. Gmail. Então, repetindo, juastrosistêmico, arroba gmail.com. .br. Isso, tem Isso. BRzinho lá, tá bom? Ah, ó, gente, olha, eu agradeço, Geivan, pela presença. A Bia também, que ela teve que sair para buscar o menino dela, a Fica. Gerinha, e todos vocês aqui da Arthur, todas as pessoas que gostam, né, de assistir o vídeo. Mandem também perguntas. Ajuda tá lá no grupo também da Arthur, quietinho. É, eu não apareço não, porque é muita coisa, mas A Ju é mineira, sabe, gente? Então, aí para ela realmente ali estar fazendo essa troca, e é claro, gente, é uma excelente oportunidade de estar ali fazendo a sua consulta com a Ju, essa consultoria maravilhosa, para estar despertando para o que realmente o sol está querendo ali mostrar para nós. Né, Ju? é isso aí, exatamente. Onde é que está nosso brilho maior, né? Que a Isso. gente pode brilhar Obrigada. mais e melhor. Gente, um beijo grande para vocês, viu? Um beijo, Bom obrigada por demais. tudo, viu? Ótimo Nada. Obrigada, ensinamento. gente. Com Deus. Obrigada. Com Deus também.